as cores cabem no nosso Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos. Pedimos desculpa mais uma vez, tivemos um probleminha técnico. Desculpem a nossa falha, faz parte do processo de tecnologia. Tivemos um probleminha na tecnologia. Isso é muito normal, né? Para todos nós que estamos sendo grandes aprendizes nesse momento virtual, e foi bem interessante. Mas isso tudo não nos desmotiva, não nos desanima, e vamos iniciar novamente os nossos estudos com a nossa página de abertura, a nossa página de harmonização, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade. E esses sustos são ótimos, né? Esses imprevistos são ótimos para testar o nosso equilíbrio e a nossa serenidade. Vamos lá na leitura 60, que é a nossa página oração, nossa página de harmonização. Oferta ao Senhor o teu ser, com todos os defeitos que suas deficiências produzem, e dize-lhe: ordena, Senhor, por meio das circunstâncias que se nos deparam, que obedeceremos de acordo com teus ensinamentos diante de cada situação. Seja feita a tua vontade em tudo e sempre, e não meus desejos fatos e ambiciosos, que só veem a matéria nesse transcurso terrestre. Que possamos libertar-nos da transitoriedade desta vida, compreendendo a verdadeira e eterna vida de nosso ser eterno. Que olhemos todas as coisas e ocorrências na perspectiva da evolução constante de nosso espírito. Nada nos faça perder de vista o teu amor impessoal e o nosso progresso eterno no rumo desse mesmo amor. Sejam em nós vencidos impulsos personalísticos e mesquinhos referentes a uma vida passageira e curta, para conformarmos nossa visão ao prisma sempre eterno e ilimitado. Que todos e tudo sejam por nós sentidos como a extensão no espaço e no tempo do nosso próprio eu, que é apenas uma centelha de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Cristo, ao nosso Pai, à espiritualidade maior, dizendo e pedindo que o Senhor nos ampare, nos ilumine, amplie em nós a capacidade de compreensão e de entendimento de tudo que iremos aqui juntos partilhar dos teus ensinamentos. Ensinamentos que transformaram a humanidade. Não é à toa que em nosso calendário está antes e depois da tua vinda. Porque o quanto nossa sociedade foi transformada pelos teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, pela tua luz, pela tua paz, pela tua harmonia, pedindo à espiritualidade amiga que esteja ao nosso lado, nos fortalecendo e amparando, nos dando a capacidade de compreensão e entendimento, e que possamos juntos, nesta manhã de domingo, desfrutar deste momento de paz e serenidade. Assim, Senhor, te pedimos a permissão para dar por aberto os nossos estudos, certos, conscientes da tua presença ao lado de cada um de nós, onde nós estivermos. Que assim seja. Vamos lá, bom dia novamente. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando, né, sobre esse tema que nos foi passado, as reflexões de um ano novo. Nova etapa, novo ciclo, novos momentos. E aí, quando nós começamos a preparar e planejar um estudo que estava pronto em nossa mente, recebemos um presente que a gente resolveu compartilhar. E aí mudamos totalmente o nosso estudo. Com um texto que a gente recebeu, que era a receita de Gandhi para ser feliz, com apenas 5 ingredientes. Quem não conhece, Mohandas Karamchand Gandhi, líder indiano, pacifista, que, apesar de hindu, é um dos grandes exemplos de cristão, da concepção dos ensinamentos de Cristo, nas vivências de Cristo, muito mais do que no rótulo cristão que temos em nossa sociedade. Porque é aquele homem que trabalhou toda a sua vida dentro de forma pacifista, de forma de amor, de solidariedade, de luta, de batalha, mas principalmente controlando as suas batalhas interiores, vencendo as suas batalhas interiores, para poder se transformar
naquilo que se transformou um ícone, uma representatividade para a humanidade. Então a gente trouxe esse texto, A Receita de Gandhi para Viver Feliz, com apenas 5 ingredientes, para que a gente possa fazer uma boa reflexão para o ano que começa. Todos nós temos ciência de que a gente sabe que isso tudo é apenas 365 dias, movimento, né, dos planetas, que a gente apenas é isso, nada demais num calendário, mas nós, internamente, realizamos uma renovação constante a cada ano. Seria muito bom que pudéssemos viver as noites de Natal e Ano Novo todos os dias do ano. Que a todos os dias do ano pudéssemos lembrar, né, da gratidão a Deus por ter nos ofertado o seu Filho presencialmente, encarnado, e todos os seus ensinamentos. Seria muito importante que a cada dia, ao término do nosso dia, pudéssemos celebrar a vida, agradecendo a Deus a oportunidade de um novo dia, de um dia novo, em vez de um ano novo, de uma nova oportunidade de aprendizado, de uma nova oportunidade de começar a reescrever as nossas vidas. Ou seja, a gente tem várias oportunidades de reiniciar, de retomar. Eu gosto muito de falar isso, e até digo, por isso que eu não gosto nunca de usar a palavra pagar. A gente não paga nada, a gente se repara, a gente se reequilibra com a lei, a gente se reajusta, a gente retoma o nosso caminho evolutivo. Apenas isso. Muitas vezes as pessoas gostam de dizer, muito será cobrado a quem... Não, muito será pedido a quem muito foi dado. Né? Quando temos a oportunidade de estar aqui, Deus espera de nós o retorno na gratidão, no aperfeiçoamento, na melhora individual. É isso que Ele espera. Ele não espera de nós nenhum ato gigantesco. Ele não espera que nenhum de nós tenhamos, assim, uma vida, uma determinada vida, sejamos todos Mahatma Gandhi. Né? Sejamos todos Madre Teresa de Calcutá. Sejamos todos Nelson Mandela, não. Ele quer que cada um faça a nossa pequena parte no processo de transformação da humanidade. Ele apenas deseja que cada um de nós seja uma centelha divina, seja um pequeno vagalume a piscar na escuridão. Não precisamos ser um grande refletor. Não é essa a nossa intenção, não é isso que ele deseja. Então, refletindo sobre esse momento da data de Ano Novo, a gente sempre no texto fala assim, quando chega é sempre pleno de esperanças. Espera-se o Ano Novo para começar uma vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. É comum as pessoas elaborarem suas listas de bons propósitos para o Ano Novo. Né? Quantos de nós não falamos, vamos emagrecer, né? Vamos encontrar um trabalho melhor, vamos viajar, vamos começar a praticar mais esportes, vamos fazer um curso, vamos nos aperfeiçoar, vamos ficar mais tempo com a família. Quantas promessas a gente faz durante o ano? E em quantas noites de Ano Novo nós já não fizemos essas promessas? E na grande maioria das vezes, são promessas que não conseguimos cumprir. São promessas que nós não conseguimos colocar em prática. Não conseguimos implantar. E aí renovamos essas promessas no ano seguinte. Mas isso é ruim? Não. Isso são focos, isso são necessidades que a gente precisa. A gente precisa de referenciais, a gente precisa de planejamentos, a gente precisa de programações para a nossa vida. Então isso faz parte. No texto é interessante assim, mas falando de lista de bons propósitos, já se deu conta de que quase sempre nós esquecemos daquilo que listamos? Alguns até esquecem onde guardou a tal lista, o que atesta a nossa pouca disposição em perseguir os itens que a gente programou. Muitas vezes o que nos falta é a vontade de praticar aquilo que a gente planejou. Emagrecer é uma prova enorme, né? Nós provamos, nós assumimos um compromisso de cuidarmos melhor da saúde, de não nos estressarmos tanto, e nós normalmente entramos na mesma rotina, como se nos jogassem dentro de um grande liquidificador e a gente ficava ali rodando durante 365 dias. Né? A gente leva a vida dessa forma. E aí a gente sempre lembra quando fala assim, o que nos falta muitas vezes é disposição para perseguir os nossos sonhos. A gente vai lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas inclinações, as suas más inclinações? É de sim, por vezes fazendo até poucos esforços. O que nos falta normalmente são a vontade.
Ou seja, o que normalmente a gente planeja, a gente programa, o que nos falta normalmente é a determinação em alcançar. Muitas coisas a gente conquista, muitas coisas a gente ainda não conquista, porque realmente não é um foco, realmente não é um planejamento. Normalmente são promessas vazias e vãs. Apenas aquelas programações, né, mentais que a gente fica fazendo como se fosse para impulsionar as nossas vidas, e muitas vezes nós não conseguimos realizar esses sonhos que a gente planeja no início do ano ou no término de um ano, preparando para o ano seguinte. Qual de nós, né? Qual de nós não fez a sua promessa? Quantos de nós não foi na praia pular as 7 ondinhas? Qual de nós não usou uma roupa da cor A ou da cor B porque aquela cor atrai alguma coisa? Quer dizer, são programações e ritualísticas que ainda são importantes para o nosso subconsciente. Muito mais, lógico, do que pela realidade do espírito, mas para o nosso subconsciente. Muitas vezes são impulsionadores das nossas realizações. Mas aí a gente planejando tudo isso, pensando no que ia fazer, como fazer, a gente prepara o estudo e aí vem esse texto belíssimo de Mahatma Gandhi, com esses 5 ingredientes para ser feliz. Muito mais do que planejar as viagens, os carros, as conquistas, o bom emprego, o emagrecer, ele traz para nós as conquistas do espírito, as conquistas que nós verdadeiramente iremos levar conosco. Ele numera assim: 1, jejum das inferioridades. A segunda ingrediente, padrão de conduta único. O terceiro ingrediente, postura ética. O quarto ingrediente, a regra de ouro, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E o quinto ingrediente, caminho da não violência em meio do caos. Ou seja, 5 ingredientes que a gente vai destrinchar, bater um papinho sobre eles agora. 5 leves ingredientes para a gente botar na nossa receita de um ano feliz. Fácil? Não é fácil. Mas são ingredientes reais na conquista da verdadeira evolução, daquilo que verdadeiramente o nosso espírito vai levar quando daqui retornar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Isso sim a gente vai levar. Não iremos levar as nossas conquistas materiais. E é onde normalmente a gente bota nossos focos, né? A gente bota os nossos focos normalmente nas conquistas temporais, nas conquistas pequenas, nas conquistas com data de validade. E não essas conquistas que serão eternas para os nossos espíritos. Ele vai destrinchando sobre o jejum das inferioridades. Primeiro item que Gandhi falava, o que seria o jejum das inferioridades? A gente tem muito na nossa história as histórias do jejum, né? Está dentro de muitos cultos religiosos, desde lá do antigo dos hebreus para cá, e ainda hoje muitos irmãos de outras denominações praticam o jejum como algo santificado, como algo milagroso, como algo em pagamento de dívidas. E aí fica sem comer, sem se alimentar, ou não se alimenta de determinados alimentos em determinadas datas, ou passa determinado tempo jejuando fisicamente, mesmo que aquilo seja pensando, meditando, refletindo para a questão espiritual. Mas esse jejum é um jejum muitas vezes mais fácil de se praticar do que esse proposto por Mahatma Gandhi. Gandhi falava assim: a proposta de Gandhi é fazer um jejum deixando de alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, desequilibrados, julgadores e críticos. Era começarmos desde esse primeiro dia, desses primeiros momentos do ano, a jejuarmos de vivermos nessa sintonia. Na sintonia com o negativo, né? Com o julgador, com o crítico. Nos alimentarmos pouco desse tipo de alimento que tão mal faz ao nosso espírito. Essa talvez seja uma grande dieta espiritual, né? Para que a gente tenha o nosso espírito mais leve, mais tranquilo. E Gandhi falava assim, incentivava o jejum em manter-se alerta sobre preconceitos, intolerância e agressividade sobre os outros. Era jejuar da condenação. Era jejuar do olhar crítico e condenatório, que a gente faz e faz muito bem. Faz e faz muito bem. Estávamos conversando na mesa familiar, na noite de Ano Novo, sobre, como eu já falei aqui algumas vezes em oportunidades, quem já teve a oportunidade de me assistir aqui nas lives da casa, sobre uma preocupação, que é muito bonito o trabalho, eu acho belíssimo o trabalho do CBV,
Acho o trabalho do Centro de Valorização da Vida algo magistral. Mas é sempre algo que eu me pego a questionar o porquê que em nossa sociedade nós precisamos ter um telefone para falar com alguém se estamos cercados 24 horas por dia de milhares de pessoas. Exatamente por isso. Porque aquele que está ao outro lado do telefone não lhe conhece. Porque aquele que está do outro lado do telefone não vai ter um olhar crítico e julgador para a sua dor. Porque ele não te conhece. Ele não está te vendo fisicamente. Então, por isso, ele não tem esse problema de te julgar. E você, ao mesmo lado, né, do outro lado, se sente mais à vontade de conversar com alguém que você não teme ter o olhar julgador para você, principalmente quando você começar a cometer novamente novos deslizes, novas quedas, novas falhas na sua vida, que iremos cometer muitas a todos os instantes. E como eu posso me sentir à vontade em conversar com o outro, se no meu primeiro deslize eu vou ter aquele olhar assim, mas também. Então, isso é preocupante porque nós estamos perdendo a oportunidade do calor humano, da afinidade, né? De estar perto, ofertar o nosso ombro amigo, a nossa palavra positiva, sem em momento algum pararmos para analisar a imperfeição alheia. Do mesmo jeito que Deus faz com as nossas imperfeições. E Gandhi fala assim, Gandhi dizia que não seria fácil jejuar assim, mas que era necessário. Esse jejum é os mais difíceis. Ficar sem se alimentar é muito mais fácil. Ficar sem os pensamentos equivocados é que é muito mais difícil, porque isso já está registrado em nosso espírito e a gente precisa entrar nessa batalha interior. Porque é muito fácil eu ter o olhar crítico para o outro, mas é muito difícil eu ter a capacidade de me autoanalisar. Gandhi dizia que o que transforma a nossa vida é o jejum em que nos abstemos das nossas inferioridades. Um bom exercício é vigiarmos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, pois é do nosso coração que sai aquilo que externamos que tantas vezes fere, machuca e ofende o outro. Olha que interessante. Vê se isso não lembra um ensinamento que nos foi passado pelo mestre Nazareno quando nos dizia assim, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Porque aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos. Jesus Cristo. Ou seja, né, essa capacidade do julgamento que é muito rápido, eu digo isso com toda tranquilidade, vocês podem refletir agora, cada um nas suas casas. Muitas vezes, com 5 minutos de conversa, a gente consegue fazer uma idealização de um ser que a gente nunca conheceu. Nunca teve a oportunidade de estar perto. Mas em 5 minutos de conversa, eu já começo a imaginar, mas também deve fazer isso, deve fazer aquilo, por isso que está passando por isso. Por isso, em 5 minutos de conversa. E em 50 anos de vida, eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Mas em 5 minutos de conversa eu consigo analisar, concluir e decidir tudo pela vida do outro. Ou seja, a primeira coisa a se fazer nessas 5 ingredientes é nos jejuarmos de nossas próprias imperfeições. Evitarmos deixar com que esse velho homem que está dentro de cada um de nós floresça e que a gente comece a fazer a alimentação com base naquilo que é novo. Na capacidade de ser resignado, de ser tolerante, de perdoar, de não julgar. O segundo ingrediente que trouxe Mahatma Gandhi é o padrão de conduta único. Ou seja, sermos a todo instante a mesma pessoa. Ou seja, não é vivermos a aparente santidade, e no nosso caso, de frequentadores da casa espírita. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, sim, se alguém conhecer o Renato, se alguém conhecer cada um de nós espíritas no nosso dia a dia, muitas vezes vai ficar surpreso, para não usar a palavra decepcionado. Porque normalmente, quando estamos dentro da casa espírita, além de estarmos preparados e predispostos, estar ali da melhor maneira possível, buscando a melhor sintonia possível, estamos cercados de todo o amparo da espiritualidade. E aí, quando saímos do portão da casa espírita para fora,
Muitas vezes aquele velho homem, essas inferioridades que Gandhi tanto fala do jejum, afloram. E aí muitas vezes quando nos encontramos no dia a dia falamos assim, nossa, mas esse Renato é o mesmo Renato da Casa Espírita? Esse é o Renato. O Renato é a soma do Renato da Casa Espírita com o Renato da rua. É que nós precisamos viver isso, o padrão de uma conduta única. Tentarmos, na maioria das vezes, sermos mais próximos em todos os instantes da nossa vida, termos um padrão. Sermos centrados, equilibrados, amorosos, educados, serenos, predispostos a ajudar, como estamos na Casa Espírita, também no dia a dia. Gandhi fala assim, é quando aquilo que você pensa, diz e faz está em harmonia. É importante que a gente pense nisso. O ato, o pensamento, tem que estar junto. Não adianta aparentarmos uma santidade, um equilíbrio, se nossos pensamentos estão pautados em pensamentos extremamente equivocados ou envolvidos num turbilhão de agitação do dia a dia, que é isso que a gente vive na nossa correria diária. É difícil mantermos essa serenidade dentro de um transporte público que não nos atende, dentro do nosso ambiente profissional que é agitado, muitas vezes nas relações familiares. A gente sabe que isso é turbulento, mas a gente precisa ser essa pessoa. Lembro sempre uma historinha que todos nós ouvimos muito no meio espírita, do dirigente espírita, que retorna para casa, e ao chegar em casa, quando tenta abrir a porta está trancada. E ele vai e toca a campainha. Aí o filhozinho, pequenininho, de 5 anos, do outro lado do portão, do outro lado da porta, bota o ouvidinho na porta e fala assim, quem está chegando? É o meu pai da casa espírita ou é o meu pai daqui de casa? Porque a criança conseguia perceber que o pai na casa espírita era um exemplo de santidade. Conhecia as obras de Kardec de ponta a ponta. Mas dentro do seu lar, era intolerante, agressivo, violento, rude. No seu dia a dia com os vizinhos, não era nada tolerante e paciente. Mas que ele via lá dentro da casa espírita pregar algo que não condizia com o seu real, com as suas reais atitudes. Gandhi faz assim, quantas pessoas você conhece que diz uma coisa e diz outra e faz outra na hora dos seus atos? Esse tipo de comportamento é muito comum. E aí Gandhi chamava isso de corrupção. Corrupção dos sentimentos, dos pensamentos. Corrupção dos valores que são observados na sua própria conduta. Ele diz assim, viver no público uma coisa diferente do pessoal é exemplo de um duplo valor de conduta. A gente tem que tentar, em nosso dia a dia, ser o mais próximo daquilo que a gente tenta aparentar dentro dos nossos templos religiosos. Qual de nós, no meio espírita, não ouve muitas vezes no ambiente de trabalho, quando você se altera um pouquinho, ou alguma coisa lhe transtorna, né, naquele momento do dia, e o colega de trabalho que sabe que você é espírita, e aí, é espírita, está lá no céu e fazendo palestra aos domingos, mas olha aí, ó. Aí domingo está falando de tolerância e paciência. E aí você engole aquilo a seco, né, porque mexe realmente com a sua vaidade, e você fica assim, mas ele tem razão. Eu tenho que aqui dentro tentar ser o mais próximo daquilo que eu quero como espírito. E Gandhi fala assim, manter um padrão de conduta significa agirmos, né? Aí ele bate, de maneira coerente, quando estamos sozinhos ou quando estamos acompanhados. Quantas vezes, né, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, dentro do instituto religioso, na casa espírita, na sua casa, né, na sua residência, no seu ambiente de trabalho, somos um ser polido, de linguagem equilibrada, de aparente santidade, e muitas vezes em nossos pensamentos passam tudo aquilo contrário àquilo que pensamos. E aí ele diz assim, é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja observando. É não usar de subterfúgios, de truques, de jeitinhos, nos momentos onde não estamos sendo observados pelos seres da matéria, mas somos cercados, né, por uma nuvem de testemunhas o tempo inteiro, quando nos disse Paulo. É dizer somente aquilo que é capaz de fazer. Ou seja, a gente precisa ser coerente com o nosso discurso. E aí lembramos numa historinha exatamente de Mahatma Gandhi. Está lá nos livros da biografia dele. Quando uma mãe leva uma criança até ele, filas de pessoas queriam ouvir as opiniões de Gandhi sobre qualquer assunto. Né? E é assim muitas vezes, dentro, lógico, né, do nossa
limitação que muitas pessoas nos procuram para ouvir nossas opiniões. Principalmente quando muitos sabem que nós somos espíritas, gostam de ouvir a opinião de um espírita. E aí a mãe, naquela fila com a criança, passa até chegar o seu momento e chegar. Mahatma, eu precisava, meu filho tem problemas de saúde e o açúcar agrava isso. Eu precisava que o senhor dissesse para ele parar de comer açúcar, porque eu acredito que ele vai ouvir o senhor e não a mim. E aí Gandhi para, reflete, vira para a mãe e fala assim, retorne daqui a 1 semana. A mãe não entende, mas obedece. Vai embora com a criança. 1 semana depois está a mãe naquela fila e espera até a sua hora. E vira Mahatma. O senhor pediu que eu voltasse hoje. Eu queria que o senhor pedisse a meu filho que parasse de comer açúcar. E Gandhi vira para ele, se abaixa. Minha criança, para o seu bem, para a sua saúde, eu gostaria de te pedir que parasse de comer açúcar. A criança bate, sinaliza de positivo e sai. A mãe fica sem entender. E a mãe chega, Mahatma, desculpa. Por que o senhor não disse isso para ele semana passada? Se era só isso que o senhor ia dizer. E aí o Gandhi vira para ele e fala assim, porque há 1 semana atrás eu também comia açúcar. Ou seja, como é que ele podia dizer para a criança parar de fazer algo que ele estava dizendo que fazia mal, se ele ainda no seu interior também fazia aquilo? O que a gente verdadeiramente acredita. Se não for assim, somos apenas um propagador de uma teoria vazia. E preocupante, porque muitas vezes a gente desacredita aqueles que nos conhecem. Porque se ele nos conhece no discurso e vê que a nossa prática não é verdadeira, em que momento a nossa doutrina, os ensinamentos cristãos estão nos transformando? Tem outra passagem de Gandhi, onde ele diz que se o mundo pegasse fogo, apenas o Sermão da Montanha sobrevivesse, a única escritura, o mundo estaria salvo. Porque ele confia muito no Cristo do Sermão da Montanha, mas não confia no Cristo dos cristãos. Ou seja, ele consegue entender Cristo, o Cristo que existiu, que ensinou, mas não consegue entender o Cristo que nós vivemos interiormente. É necessário que exista, congruência entre o que a gente fala e o que a gente pensa verdadeiramente. Ele fala para a gente da postura ética. Ele nos ensinou a jejuar das inferioridades, a ter um padrão de conduta coerente a todo instante, e agora ele pede postura ética. Pelas atitudes, ele diz assim, conhecemos o caráter de uma pessoa. Postura ética é abominar a mentira, a falsidade, as atitudes oportunistas e corruptas. Ética é um comportamento esperado em todas as pessoas, e não apenas que exercem um cargo público. Quantas vezes a gente faz isso, Vivemos hoje o eterno constante problema com as nossas administrações, níveis, em todas as esferas, e nós criticamos muito esses homens públicos. E será que faríamos diferente se lá estivéssemos? Será que não agiríamos da mesma forma ou até piores se lá estivéssemos? Criticamos as nossas instituições de segurança, criticamos tudo. Será que faríamos diferente? Aí ele diz assim, será que vale a pena conduzir-se por princípios éticos em uma cultura como a nossa, que se vangloria de levar vantagens? Isso é uma pergunta que Gandhi fazia. E acho que muitos de nós fazemos isso. Adianta eu tentar ser certinho? Adianta eu tentar ser correto se todos ao meu redor não são? Claro que sim. Principalmente se somos espíritos eternos, que acreditamos que estamos aqui num processo evolutivo, de que a vida não se resume apenas a essa existência. Lógico que vale a pena. Lógico que vale a pena passar frustrações, decepções, tristezas, quando a gente se posiciona de maneira correta. Ele fala assim, conheço as pessoas que ficam felizes em levar vantagem quando recebem um troco errado. Outros se silenciam, mesmo percebendo que o erro do preço de um produto, e a gente sabe que isso está prejudicando um terceiro, aos que furam fila, os que dirigem velocidade acima do permitido, os que estacionam em vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, os que se acham que se é público, então pode depredar, a sonegação de impostos.
Quantas e quantas e quantas coisas nós praticamos ilicitamente e disfarçamos isso. Disfarçamos isso. É aquilo que ele falou da postura, do padrão de conduta. Não podemos falar de uma coisa que a gente não exercita. Não podemos falar de uma coisa que a gente não pratica. É necessário que a gente trabalhe em nós um padrão ético, né, uma postura ética, um padrão de conduta único, e sejamos o Renato, a Maria, o João, o Ricardo, a Glória, a Isabel, a Joana, a Cristina, ao mesmo tempo, a mesma pessoa, em todo instante. Senão estaremos pregando um discurso vazio, como faziam aqueles fariseus na época do Cristo, que falavam e não exemplificavam. E por que não tinham crença? Por que as pessoas não acreditavam? Gente, por que será hoje que, estatisticamente, o ateísmo e o agnóstico crescem tanto na nossa humanidade? Isso é estatístico. É a contradição entre o que falam as religiões e o que é praticado. Isso, cada dia que passa, a gente afasta mais as pessoas das nossas instituições. Por isso que dentro do meio espírita precisamos ser mais transparentes possível. Sermos nós mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, sermos autênticos. Porque sabemos que somos espíritos eternos e temos a responsabilidade de apresentar essa doutrina à humanidade da melhor maneira possível. É importante que alguém não me olhe, ou olhe cada um de nós, como seres santificados, mas nos olhem como seres na busca da melhoria. Seres que estão lutando as suas batalhas interiores. Isso é convencimento. O quarto ingrediente, ele fala tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Conhecemos bem isso, não? É isso o ensinamento do nosso mestre Nazareno? E aí Gandhi fala assim: se realmente adotássemos este princípio nas nossas relações, elas seriam muito mais saudáveis, permeadas de harmonia, respeito e amor. Se eu entendesse que o meu direito acaba aqui e daqui para lá começa o do outro, tudo seria fácil. Se nós seguíssemos apenas essa lei, nunca fazer aos outros que eu não gostaria que nos fizessem, não precisaríamos de código penal, não precisaríamos de nada disso. Não precisaríamos de nada disso. Porque se sabemos que tudo aquilo que atrapalha, que causa dano, que causa sofrimento e incômodo ao próximo, que eu também sei que me causaria, eu não faria. Ele diz assim: basta olhar como estão nossos relacionamentos, seja com familiares, com amigos e colegas de trabalho. Como é que está sendo a nossa relação no lar? Como é a minha relação com a minha esposa? É uma relação de parceria? É uma relação de cumplicidade, de amizade, de honestidade? Ou é uma relação ditatorial? Mando eu e pronto. Como está sendo a relação com meus filhos? É de diálogo? É de amizade? Ou eu determino e eles cumprem? Como é a relação no meu ambiente profissional? Como é a minha relação no ambiente da casa espírita? Eu realmente me acho igual ao olhar para o meu irmão? Ou por algum status na minha posição dentro da casa espírita eu me acho diferente e melhor? Quando sabemos que nada disso tem status. Jesus foi o mais humilde, né? Humilíssimo dos servos. O Filho de Deus veio ao mundo numa sandália, numa túnica, dormindo debaixo de uma árvore, quando não lhe ofereciam um abrigo, comendo o que tinha, junto com todos que estavam ao seu redor. E aí acreditamos que são eles que precisam mudar. Desculpa. Quantas vezes a gente sempre acha que é o outro que precisa mudar. É o outro que precisa mudar a sua postura e não somos nós. A compreensão que você manifesta é a mesma que você recebe. Se você trata mal, você vai receber retaliações, sentimentos negativos. Não há como você denotar insignificância, desrespeito pelo outro e querer receber dele sentimentos fraternais.
Você precisa dar o que é belo para receber o que é belo. O respeito, o carinho, o amor, a tolerância que demonstra, é isso mesmo que irá experimentar. A raiva, a falta de perdão e agressivo, isso também você vai colher. Ou seja, a gente colhe o que planta. Se eu dou amor, eu receberei amor. Ah, mas eu sou uma pessoa tão gentil, eu tento ser amoroso e só recebo espinhos. Continue dando amor. Essa é a sua função. Transforme esses espinhos. Toda rosa é belíssima, mas é cheia de espinhos. Dê aquilo que você tem no seu coração sem se preocupar com o que você vai receber. Cada um dá do que tem no coração. Cada um dê do que tem no coração. Joana de Ângeles fala uma passagem, né, do homem que pegou lama e tacou. E ela dizia, se alguém enche a mão de lama e taca, não permanece teimosamente à frente. Sai. Mas não retribua com a mesma lama. Porque ao término, ele que te agrediu estará com a mão suja, e as suas estarão limpas. Ou seja, não retribua o mal com o mal, como Jesus nos ensinou. Somos como um imã que atrai de volta a energia que emana. Nós atraímos para nós aquilo de positivo que nós damos no universo. O que a gente coloca de positivo no universo está nos cercando. Se nós também colaboramos com o negativo no universo, como queremos uma sociedade melhor? Como queremos uma sociedade de paz se estamos a todo instante emitindo energias negativas para essa mesma sociedade? E o quinto ingrediente, o caminho da não violência em meio ao caos. Vivemos numa sociedade intolerante, violenta, agressiva, onde a todos os instantes estamos vendo notícias negativas, e você fala assim, nossa, como é que eu posso ser feliz numa sociedade desse tipo? Pode e deve. Esse é o nosso papel. Como eu acabei de falar, o que nós estamos emitindo de energia para o ambiente do nosso planeta. Gandhi falava assim, o exercício da não violência começa em cada um de nós. Eu não posso querer a não violência, tentar fazer com que o outro não seja violento. Eu preciso tratar isso em mim. E cada um de nós conhece em nosso interior o homem que a gente ainda tem dentro de nós. É importante que compreendamos que não é o outro que deve iniciar o processo da violência e paz. Somos nós. Sou eu. É você. Não adianta eu querer, neste momento, achar que eu vou combater o mal, apenas extirpando da sociedade aqueles que estão fora daquilo que nós colocamos como padrão. Nunca seremos felizes se todos não forem felizes. Nunca teremos uma sociedade de paz se ainda existir fome, desigualdade social, miséria, se não tivermos acesso à saúde e à educação igualitária. Não tem jeito. Não vivemos numa bolha. Podemos viver num condomínio de luxo, fechado, mas precisamos sair em algum instante. E iremos nos confrontar com a miséria, com a dor, com o sofrimento. Porque somos uma única sociedade. Somos um único grupo de espíritos. E se não for um mundo socialmente igual e humanitário para todos, não teremos essa paz que a gente deseja. Ele dizia assim, a não violência é praticada com gestos, palavras, silêncios, atitudes, sentimentos, pensamentos, ou até mesmo um olhar. Não precisamos querer ser, como disse, um Gandhi. Se pratica com silêncio. Olha que legal. Não precisamos sair por aí pregando a paz, achando aquilo, porque a gente tem que ter aquela postura ética, né? Do fazer aquilo que a gente verdadeiramente acredita, mas o silêncio é uma forma de ajudar a sociedade. Os sentimentos, os pensamentos, o que a gente está emitindo nesse exato momento? São energias positivas ou nós estamos acrescentando ainda mais temperos negativos para essa sociedade já tão conturbada de espíritos em provas e expiações, que somos nós? Diz assim, se a violência está nas ruas representada por armas, agressões, intolerância, desprezo, significa que cada pessoa está em guerra consigo mesmo. As pessoas, todos nós queremos um mundo de paz.
Todos nós queremos um mundo de tolerância, todos, sem exceção, mesmo aqueles que estão em caminhos tortos, também desejam um mundo de paz. Só estão equivocadamente querendo buscar esse mundo de outra forma. E qual é o nosso papel? No nosso pequeno mundo residência, né? Sermos pacifistas em nossas casas, em nossos lares. Sermos pacifistas em nosso ambiente religioso. Sermos pacifistas em nosso ambiente profissional. Nosso pequeno e singelo trabalho. Aquele trabalho do beija-flor no incêndio, lembra? É esse o nosso pequenino trabalho. Deixar contagiar-se pelo amor é um jeito de ser e de viver. Você pode começar a demonstrar amor de uma maneira bem simples, mas verdadeira. Seja gentil, prestativo, solidário, compreensivo, generoso, grato, amoroso e acolhedor. Ou seja, vamos trazer para o nosso pequeno, para a nossa pequenez. Comece experimentando dar bom dia. Dê bom dia a Deus pela oportunidade de sair da cama. Dê bom dia à natureza, ao canto do pássaro, ao céu azul, ao céu nublado, ou à chuva, ou ao sol. Dê bom dia ao porteiro do seu prédio, ao seu vizinho, ao seu familiar. Dê bom dia ao seu cachorro, ao seu gato. Ao entrar no seu ambiente profissional, agradeça a Deus pela oportunidade, dê bom dia aos seus companheiros de trabalho, desejando verdadeiramente um bom dia. Faça isso no transporte público, na ida ou na volta. Agradeça aquele que lhe conduz até o ambiente profissional. Se não for possível agradecê-lo pessoalmente, agradeça a ele em pensamento. Agradeça pelo alimento recebido. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça por todas as oportunidades que a gente recebe em cada instante de nossa vida. A gente precisa fazer esse pequenino trabalho. Não estamos pedindo para que ninguém seja um ícone revolucionário na humanidade. Que a gente faça o nosso pequenino trabalho. Bem pequeno. Não é tão difícil fazer essas coisas que eu disse para vocês. Não queremos salvar um planeta, um país. Não queremos ser defensor de uma grande causa. Não. Comece pelas pequenas causas. Como diriam os mais velhos, o dia que seu filho acordar querendo salvar o mundo, diz assim, vai arrumar seu quarto. Você já está fazendo um grande papel. Mas é isso mesmo que Deus quer dizer para nós. É isso mesmo que Deus diz para nós todos os dias. Você quer transformar o seu planeta? Faça o seu pequeno trabalho no seu círculo de mundo pequeno que você tem. E você já vai estar ajudando o coletivo. Porque se eu dou bom dia ao porteiro do prédio, ao meu familiar já me recebe e me acolhe, e inicia seu dia diferente. Aquele que nos leva no transporte público, quando recebe o bom dia, já trabalha com mais paz e harmonia. Quando eu dou bom dia ao meu colega de profissão, ele trabalha mais em paz. E provavelmente ele vai chegar numa outra pessoa, quando ele abordar, e vai dar bom dia. Isso vai uma grande corrente de mudanças e de melhoras nesse planeta. E aí sim nós teremos esse ano tão sonhado, esse ano tão desejado, esse feliz ano novo que a gente tanto fala nessas datas. E a gente termina com algumas frases do Gandhi. Ele dizia assim, tudo está certo em sua vida se você está em paz consigo mesmo, mesmo que externamente pareça estar tudo errado. E tudo está errado na sua vida, mesmo que externamente pareça estar tudo certo, se você não está em paz consigo mesmo. A gente precisa viver a nossa verdadeira vida. Sermos honestos com a gente mesmo. E encontraremos essa felicidade. Gandhi dizia, um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto faz o errado em outra. Precisamos ser mais equilibrados. Essa talvez seja a grande necessidade. Por isso a necessidade de sermos em todos os instantes de nosso dia a mesma pessoa, com defeitos e virtudes.
sermos nós, verdadeiramente. O futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Ou seja, a felicidade, quando chegarmos na vida espiritual, não será apenas a conquista de sermos seres melhores. Será a conquista de sairmos dessa experiência seres melhores. Então, o que eu espero é que esse ano de 2021 que comece, cada um de nós possa usar esses ingredientes, preparar uma grande refeição, um grande banquete de evolução com esses ingredientes. E que aí sim, ao término no dia 31 de dezembro de 2021, a gente possa estar fazendo um balanço do nosso ano e falar assim: poxa, valeu. Foi um ano positivo. Eu conquistei melhorias interiores. Eu conquistei melhorias pessoais. Eu estou saindo melhor do que eu entrei. E aí já começamos a planejar tudo para o ano que vai iniciar. Então que 2021 seja de muita paz para todos. Que todos encontrem muita luz nesse ano. Que a gente possa ter muita empatia, respeito, cuidados com o próximo. Esse momento de pandemia nos ensinou tanto e está nos ensinando tanto sobre a necessidade de entendermos que somos um coletivo. Eu não vivo numa bolha, né? Eu não estou numa bolha onde estou protegido de tudo e só depende de mim a minha sobrevivência. Não, nós precisamos muitos um dos outros. E só assim alcançaremos o planeta de regeneração que a gente tanto sonha. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um ano novo repleto de muita luz e de muita paz. Divino Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, referência, aquele que melhor do que ninguém nos mostrou e apresentou todos esses ingredientes necessários para a nossa felicidade, necessários para a nossa evolução. Foi o exemplo, foi o amor encarnado que se deu por nós, nos mostrando verdadeiramente o desprendimento. Te agradecemos, Senhor, muito pelo ano que se findou. Que ano especial. Muitos irão dizer que é um ano para ser esquecido, quando, na verdade, talvez seja um ano para mais ser lembrado nesse nosso novo século. Um ano de reformulações, onde as prioridades mudaram, onde o sentimento de coletivo se tornou ainda mais vivo. E te pedimos, Senhor, que 2021 seja um ano de retomada, de recomeço para cada um de nós. Que possamos tomarmos a verdadeira consciência do coletivo, de que somos uma pedrinha, uma singela peça de um quebra-cabeça maior, chamado vida. Que meus atos, que nossos atos e pensamentos e palavras sejam coerentes, sejam positivos, sejam edificantes, sejam na busca do bem comum. Que seja um ano de justiça social, de igualdade, de respeito a direitos e conquistas. Que a gente se ame, que a gente possa sentir a tua presença nesse instante, Senhor, vasculhando cada cantinho de nossos lares, cada parte do nosso corpo e do nosso espírito, harmonizando as nossas correntes de energia, passando por cada centro de força, por cada chakra, o do sentimento, do pensamento. Que tenhamos nossos corações banhados de paz, nossos pensamentos energizados em positividade. E
que alcancemos, Senhor, tudo aquilo que a gente deseja de bom e de positivo para nós e para o coletivo. Que tenhamos um 2021 de muita luz e paz. Que assim seja. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas